Este trimestre, o primeiro do ano de 2024, foi um trimestre perdido para o mercado de ações. E o pior é que a gente vinha de um último trimestre de 2023, onde a bolsa subiu bastante, então todo mundo cresceu expectativa, mas o mercado, que é por si só um fanfarrão, adora rejeitar a expectativa de investidor, acabou passando por uma pequena correção no início do ano e depois por uma lateralização que durou todo o trimestre. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e por que eu considero este como um trimestre perdido pela nossa bolsa, beleza? Antes disso, só vou pedir uma coisa. Se gostarem do vídeo, ao final, não esqueçam de dar o like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Eu só falo aqui sobre investimentos, geralmente sobre investimentos em renda variável. Além disso, aqui embaixo, pessoal, tem um link para vocês entrarem num grupo de WhatsApp onde eu estou todos os dias colocando simplesmente as minhas ideias, falando de oportunidades. Sempre que tem um conteúdo novo eu coloco lá também. Então, clica aqui embaixo, entra no nosso grupo e participe. Mais uma vez, só falando sobre investimento. Bom, vamos lá. Final de 2023, nossa bolsa termina lá no topo histórico e a partir daí começa uma correção, não só aqui na bolsa brasileira, mas nas bolsas, né, do mundo inteiro. A gente teve o mercado americano corrigindo, a gente teve o mercado emergente, né, de países como o Brasil corrigindo, e essa correção durou toda a primeira quinzena do mês de janeiro, tá? Então a gente veio lá de cima e passamos por uma correção, dia 5, dia 10, dia 15, entre o dia 15 e o dia 20, o mundo inteiro fez fundo, e a partir daí o que aconteceu com o mundo inteiro, menos com o Brasil, é que a gente teve uma subida forte de mercado. Vou começar pedindo para vocês observarem este gráfico aqui, tá? Esse aqui é, por exemplo, o Dow Jones, tá? Então, ó, final do ano, dia 29/12, Dow Jones no topo. Aí inicia uma correção que durou no Dow Jones até dia 18 e a partir daí uma subida forte de mercado para o Dow Jones, tá? Ou seja, depois de uma correção, veio uma subida muito forte aí para o mercado americano. Ah, André, mas você está comparando alhos com bugalhos, né? O mercado americano é um mercado de país de primeiro mundo, é diferente do que acontece aqui no Brasil. É verdade, né? De certa forma, o mercado americano subindo não necessariamente tem a ver com mercados emergentes subindo, né? E é muito interessante essa comparação e chegar a essa conclusão de que, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente vai comparar isso aqui com usando o argumento certo. Vamos comparar o mercado brasileiro com este gráfico aqui, não do Dow Jones, mas com o MSCI dos países emergentes, tá? O que aconteceu com ele? Mesma coisa que aconteceu com o Dow Jones. Topo no dia 29/12 de 2023, depois uma correção bem forte até o dia 17 de janeiro, e a partir daí o que fizeram os mercados emergentes? Vieram para uma alta que num determinado momento superou o topo de dezembro e depois disso continuou a subir e fez um novo topo. Ou seja, teve um belo primeiro trimestre os mercados emergentes mundo afora, perfeito? Legal, André. Então, Dow Jones subiu, o mercado japonês subiu. O Japão fez novo topo histórico depois de 34 anos na sua bolsa. E os mercados emergentes subiram. O que aconteceu com o Brasil? Vamos lá, né? E por isso, né, eu falo do trimestre perdido do mercado brasileiro, tá? A gente finalizou o nosso trimestre aqui, tá? O que aconteceu com a nossa bolsa? A nossa bolsa fez topo no dia 28/12, fez fundo aqui no dia 22 de janeiro e a partir daí trabalhou num formato completamente lateral. Ou seja, enquanto outras bolsas mundo afora fizeram um movimento que superaram o topo de dezembro, o nosso mercado ficou aqui no Brasil completamente lateral. Cabe aqui uma pequena observação. O mercado brasileiro, no último trimestre de 2023, subiu muito mais do que o mercado americano, subiu muito mais do que a média dos países emergentes. Então a gente ficou para trás agora, mas no último movimento a gente se aproveitou muito bem dele
e acabou subindo mais do que a média de outros países. Ponto. Vamos lá. O que aconteceu com o mercado brasileiro para que neste momento a gente ficasse para trás? Olha, existem algumas questões, eu acho que para a gente ter perdido esse primeiro trimestre, a gente precisa usar alguns argumentos e falar de algumas coisas. Primeira coisa relevante, talvez a última a contribuir. Os nossos balanços, na sua média, vieram um pouco abaixo do que era a expectativa do mercado. Isso, de certa forma, inclusive com alguns ativos muito relevantes para o Bovespa, como no caso de Petrobras, como no caso de Vale. Tá? Mas também com outros ativos. Então, isso, de alguma forma, contribuiu para que a gente ficasse para trás neste último trimestre, que para a Bolsa Americana foi uma alta aí de 10%, enquanto a gente caiu 4% aqui no Brasil. Tá? Segundo fato que eu acho extremamente relevante é que o Ibovespa, como vocês sabem, é muito concentrado em alguns poucos ativos que viveram momentos muito difíceis, principalmente a partir de fevereiro. Ativos como Vale, que desde antes de janeiro já começou a cair e caiu durante todo o trimestre, saindo lá no final do ano de R$90 para 60, ou seja, perdendo aí grande valor, tá? E também a gente teve, principalmente a partir do balanço de Petro, uma queda muito forte desse ativo. Se esperava, além do balanço, tá, um dividendo extraordinário que, por enquanto, não veio. Ainda tem a discussão se isso vai vir ou não. Né? Para quem não sabe, a Petrobras é uma empresa estatal e, de certa forma, tem o poder do Estado ali na tomada de decisão e o Estado decidiu que naquele momento não se deveria falar em dividendos extraordinários. Isso ainda está sendo discutido, a gente não sabe o final dessa história, mas esses dois ativos juntos, caindo, né, ajudam a segurar o nosso mercado, porque juntos eles têm quase 30% do Ibov quando a gente soma ação ON, ação PN, holding, no caso da Vale, isso acaba sendo realmente representativo para o nosso mercado. Segundo motivo. E terceiro motivo, que eu acho que é o principal, é que do final do ano até agora mudou-se muito a expectativa de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, o que fez o dinheiro do investidor estrangeiro migrar da nossa bolsa para o mercado americano. Tá? E com esse dinheiro, com esse fluxo de dinheiro todo saindo do Brasil, é difícil que a nossa bolsa suba. Veja bem, ano passado a gente teve entrada recorde de dinheiro gringo aqui na nossa bolsa, tá? Mais de 50 bi de entrada de dinheiro gringo. Só nesses primeiros 3 meses, tá? Com a atualização desses primeiros dias do mês de abril, a gente já tem uma saída de 24 bi de dinheiro gringo na nossa bolsa. E é fácil a gente visualizar isso através deste site, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês se é interessante citar, tá? É o dadosdemercado.com.br e aqui mostra todos os dias, tá? Esse fluxo de dinheiro gringo entrando e saindo da nossa bolsa. Perceba, tá? A partir do dia 26 de outubro, este fluxo aqui no Brasil ficou muito positivo, tá? Tudo que é acima dessa linha é positivo, né? Então a gente tem entrada de 2.300, entrada aqui de 2.700, um único dia, entrada de 2.300, enfim. Isso durou até quando? Até o final do ano. Quando vira o ano, tá? Que foi aqui, tá? Quando vira o ano, esse fluxo vem para baixo, ou seja, a gente teve a partir de janeiro praticamente 90% dos dias com fluxo negativo, ou seja, aqui o gringo tirou 2 bi do mercado, aqui o gringo tirou 2 bi do mercado praticamente, aqui já é 1º de abril, tá? Então vamos voltar aqui para... O único dia realmente positivo na nossa bolsa foi exatamente no dia 15 de março, que teve uma entrada aí de 3 bi de dinheiro gringo, mas o resto, pessoal, com pouquíssimas exceções, ou seja, 90% do tempo, 85% do tempo, tem o gringo tirado dinheiro do nosso mercado, e isto, de uma certa forma, segurou o nosso mercado nesses patamares. Porém, quando a gente faz uma leitura mais calma da atual conjuntura, a gente pode dizer que a nossa bolsa está consolidando mais perto do topo do que consolidando a partir de uma grande correção. Então,
a expectativa de mercado favorável às compras para esse ano, a gente ainda tem. A gente ainda carrega aí uma boa condição de mercado que precisa exatamente se transformar numa subida forte. Vamos lá, de Petro e de Vale, que ajudam muito o mercado, e de outros setores muito importantes, como o setor bancário, como o setor de construção civil, como o setor de varejo para a nossa bolsa. Será que vem essa alta de mercado a partir agora de abril e, portanto, nesse segundo semestre, já que é meio que difícil, né, adiar mais a queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que no começo do ano estava se estimando que aconteceria em março, né? E esta mudança para agora junho, né, quando o mercado entende que pode se iniciar a queda de juros nos Estados Unidos, fez o gringo migrar o dinheiro da nossa bolsa para o mercado americano, né? Então vai chegando perto desse momento, quem sabe esse momento se reverte e o gringo volta a colocar dinheiro aqui no Brasil. Entendo eu que a partir daí, é claro, nossa bolsa pode ganhar força. Muito mais importante até de saber quando vai, se vai, é saber identificar os sinais de mercado realmente ganhando força. E essa força, na minha opinião, vem a partir destes pontos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, focam no gráfico, porque a gente tem, aqui a gente já está, vamos lá, aqui a gente já está no mês de abril, tá? Hoje, inclusive, a bolsa subindo bastante, mas foco no gráfico a partir de 129.600. A partir daqui, o mercado avisa para a gente que está caminhando, tá, para aquele alvo de 131.698 pontos, que é exatamente o nosso topo histórico, aliás, perdoe, que é exatamente aqui esse topo deixado em 27 de fevereiro, e a partir daí, deste rompimento, a gente aí sim caminha para o nosso topo histórico, lá em 134.390. Então, estes são os pontos que, se rompidos, pode trazer para a gente mais alta no mercado, mais alta do que a gente viu ano passado e, quem sabe, aí um belo segundo trimestre de bolsa. Beleza? Então, perdemos a oportunidade, mas estamos aqui todos vivos, com estratégia e com timing, esperando o melhor momento para entrar de novo em operações swing trade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem e quiserem entender mais sobre estratégia e timing, dia 27 e 28 de abril eu estarei fazendo a minha imersão em estratégia e timing, por um preço lá embaixo, menos de R$100, mas com grande valor. Eu explico neste curso as minhas estratégias. Se você quiser saber um pouco mais, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.